Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos falar de uma pessoa bem famosa que é Adolf Hitler. E aí, você conhece a história dele? Se não, vem comigo que eu vou te contar. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Adolf Hitler foi um dos personagens mais estudados no século XX e ficou conhecido por ter sido líder do nazismo e um dos piores ditadores da história. Infelizmente, ele cometeu suicídio em 1945 e essas informações foram retiradas do site brasilescola.uol.com.br. Ele foi o líder de um dos piores regimes totalitários existentes, o nazismo. Um dos que fomentaram um dos maiores genocídios da história humana, o Holocausto. Que este eu vou contar em outro vídeo bem detalhadinho. Mas se você quiser saber um trechinho do que é o Holocausto, Holocausto é um nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, que vitimizou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e por aí vai. Hitler era austríaco e lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Foi ascendendo no cenário político alemão por meio de seus discursos radicais, que se voltava para certos grupos da sociedade. Hitler era austríaco e lutou pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial e foi ascendendo no cenário político alemão, e por meio de seu discurso radical que se voltava para certos grupos da sociedade alemã, como os judeus, os sociais-democratas e o comunista. E ele assumiu o poder em 1933 e conduziu a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Nascido em uma cidade do interior austríaco chamada Bauhain, em 20 de abril de 1989, os pais de Adolf Hitler se chamavam Alois Hitler e Carla Pozol, e ele foi o quarto filho desse casal e o primeiro a sobreviver a longo prazo. O Hitler nasceu num ambiente familiar de classe média e as condições financeiras saudáveis. Mas essa boa condição financeira, porém, não fazia com que a família de Hitler tivesse um bom convívio, sobretudo pelo humor explosivo do pai. Já a relação com a mãe, por sua vez, era inverso e bastante amorosa. Os pais morreram enquanto ele era apenas um adolescente. Seu pai, Alois, faleceu em 3 de janeiro de 1903. Acreditava-se que ele tinha morrido de derrame pleural, acúmulo de líquido no interior do pulmão. Sua mãe, Carla, acabou falecendo de câncer dia 21 de dezembro de 1907. A morte do seu pai colocou fim no grande problema que Hitler tinha, que era a sua carreira. O pai de Hitler queria que seu filho fosse funcionário da alfândega, assim como ele havia sido. No entanto, ele tinha outro desejo para sua vida. Depois que sua mãe morreu, ele mudou-se para Viena. Após a morte da sua mãe, Hitler ainda tinha economias que conseguiram sustentá-lo durante um ano em Viena. Nessa cidade, ele tentou ingressar na Academia de Belas Artes, mas fracassou por 2 vezes. Também tentou tornar-se arquiteto, mas também não teve sucesso. Com todo esse cenário, só podemos concluir que em Viena ele viveu como um desocupado, e também não fazendo questão de conseguir um emprego para sobreviver. Não precisava, né? A sua renda vinha inteiramente da pensão deixada por sua mãe e o empréstimo adquirido de sua tia. E o ambiente político daquela época estava agitado em Viena. Sendo assim, teve um papel crucial na modelagem dos preceitos de Hitler. O forte antissemitismo que Hitler defendia, por exemplo, começou a ser construído durante os anos que ele morou em Viena. E lá ele teve contato com publicações racistas, antissemistas. E a situação da Austrália, nesse sentido, não era diferente na Alemanha. E em ambos os locais, o antissemitismo circulava nos debates políticos desde o século XX. E você sabe o que é antissemitismo? Vou dar uma breve explicadinha aqui. O antissemitismo é como se define preconceito contra as pessoas de origem semita, e em geral é árabes e judeus. E o termo é historicamente associado aos judeus, pois a perseguição desses grupos no continente europeu estabeleceu-se por vários séculos, chegando a episódios violentos e a expulsão de judeus de determinados países. E como foi Hitler na Primeira Guerra Mundial? Bom, em 16 de maio de 1913, Hitler teve acesso à herança do seu pai falecido, em 1903. Em 16 de maio de 1913, Hitler teve acesso à herança de seu pai falecido em 1903. E deixando para ele, ao todo, ele recebeu a quantia de 819 coroas. E uma vez a posse desse dinheiro, ele decidiu mudar-se para Munique. Aos conhecidos, ele justificou que a sua ida à Baviera era para ingressar na Academia de Artes de Munique. Mas os reais fatores de Hitler mudar-se para a Alemanha eram, em primeiro lugar, que ele odiava a Áustria. E em segundo lugar, estava fugindo do serviço militar obrigatório austríaco. Então, uma vez estabelecido em Munique, Hitler continuava levando a mesma rotina de desocupado que tinha em Viena.
No entanto, sua vida mudou drasticamente quando estourou a Primeira Guerra Mundial em 1914. Com a guerra, Hitler, carregando o sentimento patriótico, alistou-se no exército alemão, mesmo não podendo fazê-lo no exército da Alemanha. Foi convocado em 16 de agosto de 1914 e ingressou no 2º Batalhão de Reserva, do 2º Regimento de Infantaria. E depois foi transferido para o 16º Regimento de Reserva de Infantaria da Baviera. No exército, chegou apenas a ser um cabo e desempenhou um papel de mensageiro. Sua função era levar as mensagens de um posto de comando para outros postos de comando de fonte de batalha. A experiência com a guerra também moldou parte das visões radicais dos austríacos, e depois dos alemães foram derrotados, envolveu-se em movimentos de extrema-direita. Enquanto a Alemanha rendeu-se em 1918, Hitler estava internado na enfermaria, e em consequência de um ataque de gás de mostarda. Ele nunca aceitou a derrota da Alemanha. Daí em diante, abraçou as teorias conspiratórias acerca dela. A mais conhecida era da punhalada nas costas, que falava de uma conspiração de socialistas e judeus responsáveis por sabotar ali a Alemanha na guerra. Durante esse conflito mundial, Hitler recebeu 2 condecorações. Uma delas foi a Cruz de Ferro, e por ter demonstrado bravura na entrega de uma mensagem muito importante. E essa condecoração de Hitler foi uma recomendação de um oficial, ironicamente judeu, chamado Hugo Gutmann. E o que aconteceu depois? Bem, nós vamos ver no próximo capítulo. Curte, comenta e compartilha. E se gosta de conteúdos como esse e é novo por aqui, me segue para mais.